Quando uma mulher chora em alta voz, é porque o negócio está feio, não é verdade? Porque geralmente a gente chora pelos cantos, né? A gente esconde o choro, né? Esfrega o olho, a gente não quer ver que as pessoas choram, mas quando a gente abre a boca para chorar em alta voz, é porque a dor é muito grande. Então vocês podem contemplar a dor daquelas mulheres de separar de Noemi. Gente, se elas não queriam se separar de Noemi, Noemi era uma mulher extraordinária e não amarga, como ela mesma se diz. Não me chame mais Noemi, suave, mas me chame Mara, porque a amarga se tornou a minha vida. E aquelas mulheres não queriam deixar de vir, queriam seguir. Pensa que testemunho que Noemi dava para aquelas suas noras. E eu falo sempre lá na nossa igreja, no nosso ministério de mulheres, que a gente, né, o Senhor nos confia à frente deles. O muito falar convence um ou dois, mas o testemunho arrasta multidões. Nós, como mulheres ou como mães, às vezes não podemos falar para os nossos filhos assim, não faça isso, e você faz de outro jeito. Muitas vezes, só no seu jeito de fazer, você vai convencer o seu filho, e não no seu muito falar. E Noemi testificou para aquelas duas noras. E aqui eu já quero refletir com as irmãs a seguinte questão. Noemi era agradável, suave. Será que nós estamos sendo mulheres agradáveis? Será que nós estamos sendo mulheres suaves? Mulheres suaves. Oh, irmãs, quantas vezes nós somos duras uma com as outras? Nós mesmos somos duras umas com as outras, impacientes, duras nas palavras. Não é verdade? E dói. Uma palavra mal falada, minha irmã, não tem como você engolir ela de volta, não. Não tem como, não. Falou, lançou-se ao vento. E quantas vezes nós somos duras umas com as outras, mesmo conhecendo a dor, mesmo sabendo das dificuldades de uma mulher no seu dia a dia, e nós somos duras. Falamos palavras duras umas com as outras. Somos impacientes, intolerantes. Nós já aprendemos aqui com a Noemi que precisamos ser suaves. Aquelas noras choraram ao ir embora. Será que quando as pessoas precisam despedir de mim, de vocês, elas choram também? Ou elas dizem, vai com Deus e não volte mais? Será, minhas irmãs? Elas não queriam despedir de Noemi. Elas não queriam. Noemi era suave. Noemi era agradável. Será que nós estamos sendo mulheres agradáveis? Será que nós estamos deixando saudade por onde nós estamos passando? Será que quando você fica um final de semana fora, seus filhos ficam com saudade de você? E falam assim, mãe, volta logo. Vó, tia, estou com saudade de você. Volta logo. Será, minhas irmãs? Voltando para o texto, elas choravam muito. Uma grande dor se instalou ali, porque elas não queriam se separar. E Orfa não permaneceu. Orfa se despediu com um beijo. No versículo 14 assim diz, então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E eu queria fazer um parênteses aqui, irmãs, não queria deixar de contemplar com as irmãs um pouquinho, de meditar também sobre Orfa. Orfa tem um papel especial aqui nessa história, senão ela não estaria aqui registrada. Senão não se falaria de Orfa aqui. Eu creio que Orfa não era uma pessoa ruim também. Era uma mulher que amava sua sogra. Mas apesar de amá-la e de respeitá-la, ela não conseguiu abrir mão, renunciar, ela não teve desprendimento suficiente para largar tudo e seguir com a sua sogra. E também Noemi foi muito persuasiva na
das dificuldades, né? Que ela não teria como suscitar um herdeiro, um marido para aquela mulher. Então Orfa decide voltar para a casa de seus pais. E eu aprendo aqui que talvez Orfa tomou essa decisão num momento de muita fragilidade, num momento de muita dor, do luto, num momento de despedida. Era o luto do sogro, era o luto do cunhado e era o luto do marido. É um momento muito difícil. Quantas vezes, irmãs, nós tomamos decisões em momentos difíceis, em momentos de dor, em momentos que não é para decidir nada, mas momentos para aguardar. Orfa tomou uma decisão nesse contexto, num contexto de muita dor, de muita tristeza, num momento sem a direção de Deus. E ali se encerra a história de Orfa. Nunca mais se ouviu falar de Orfa. Será que nós temos tomado decisões também, minhas irmãs, sem a direção de Deus? Essa palavra também serve aos nossos irmãos. Será que temos tomado decisões de forma imediatista? Sem a direção de Deus, sem consultar o Senhor, no meio de um turbilhão de problemas, no olho do furacão? Isso não é um bom momento de se tomar decisões. Decisões tomadas em momentos assim levam à morte. Orfa nunca mais se ouviu falar dela na Bíblia. Segundo alguns livros históricos, Orfa e Ruth provavelmente eram irmãs. E Orfa, a voltar para sua casa, ela se casou. E os seus filhos foram aqueles descendentes de gigantes. Talvez Golias foi filho de Orfa. E olha que triste fim foi. Isso não está na Bíblia, irmãos. Isso são outros livros históricos. E nós estamos apenas conjecturando, né, o fim de Orfa. Quantas mulheres vocês conhecem com o nome de Orfa? Eu não conheço nenhuma. Eu não conheço nenhuma. A história dela se encerrou ali. Não foi digna de ser lembrada e de ser contada novamente. Mas Ruth e Noemi prosseguiram. Noemi prosseguiu. As noras não queriam se separar delas, mas apenas Ruth permaneceu ao seu lado. Ruth, companheira. Quantas Ruth nós temos por aí? Não é verdade? Olha que lindo, companheira. E resume toda a história de Ruth, esse contexto que nós vemos aqui. E a primeira lição que eu aprendo com Ruth é permanecer. Os versículos 16 e 17 assim nos diz: Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixe e me abrigue, a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me, Senhor, o que bem lhe aprouver, se outra coisa não lhe seja